Olá pessoal, Marco Otávio aqui, sou dermatologista. Esse é meu canal onde eu falo de dermatologia e várias coisas interessantes. De vez em quando as coisas interessantes ocupam mais espaço que a dermatologia, mas o importante é a gente ser feliz. Nesse vídeo eu já vou começar a falar sobre a questão realmente da atividade física na depressão. Eu não quero aqui falar de coisas que já são muito faladas em outros locais, então vou falar o que não é falado, vou falar a parte B das coisas. E é claro, é inequívoco que a atividade física ajuda o transtorno depressivo, ajuda tanto a não entrar em crise, como ajuda a sair das crises. Então, isso aí, procure material que você vai conseguir explicação sobre isso por mecanismos biológicos, comportamentais, todos os mecanismos. É só benefício. Eu não quero nem de longe aqui parecer aquele coach, aquela pessoa maravilhosa, deu jeito agora, né? Faça como eu, jamais, não faça como eu, não sou recomendação. E assim, eu vou falar mais da questão da trajetória do depressivo mesmo, que é a questão de subir, descer, etc, e saber continuar nessa caminhada sem desistir e com melhora, obviamente. Então assim, o que são as características de uma pessoa com transtorno depressivo interagindo com o ambiente de academia? Eu digo academia, mas pode ser qualquer atividade esportiva, caminhada, exercício, corrida, pode ser natação, vôlei, tênis, o que for. Uma das características importantes da questão do transtorno depressivo é aquela questão assim, começa, para, começa, para. Então a gente prega-se muito que a gente tem aquele ritmo, a constância é o mais importante, quando fala que tem que ter constância. É a última coisa que você pensa que você vai ter na vida com qualquer coisa, porque você tem uma doença que o seu humor derruba de repente, você começa a não ter prazer com as coisas de repente, sua energia vai pro pé de repente. Pode levar semanas, mas você sabe que não vai ser uma coisa que vai te atropelar de vez em quando na vida. Então, por mais que pareça impossível, o ritmo do depressivo é esse. Começar a parar, beleza. Estou começando e parando, mas não estou desistindo. Então, saber que isso existe, que na verdade, é tentar ter constância na intermitência, nos tropeços, mas assim, você sempre está mais ganhando do que perdendo. E mesmo assim, uma pessoa que, nesse mês eu consegui ir 5 vezes na academia. 5 vezes você foi. Melhor do que um mês sem ir de jeito nenhum. Então a coisa é sempre pondo pra cima. E aí assim, realmente, a notícia boa é que ninguém consegue, né? Assim, ninguém consegue ter essa constância toda. Se isso fosse resolvido até para pessoas que não têm depressão, seria muito fácil, não é? Então não é um problema só seu. A notícia ruim é que o depressivo consegue menos ainda. Mas sobrevive, dá pra chegar lá, com certeza. E aí vai ter aqueles dias que você vai se sentir uma nulidade, você chega na academia e fala, meu Deus, eu não dei conta de nada aqui, normal. As pessoas normais também passam por isso, e quem tem depressão passa também. Você foi a nulidade, mas você foi uma nulidade dentro da academia. Melhor do que uma nulidade em casa no sofá comendo. Tem muito meme que ensina a gente, tem muita coisa interessante. Eu vi uma vez que era 2 quadros, era um homem em cima, obeso, no sofá comendo largado triste, e um outro embaixo na academia carregando peso, mexendo com o halter e gemendo, aquela cara de sofrimento. E falando, em vez de sofrer assim, no sofá largado, sofra assim, mexendo com o halter e gemendo. Eu achei isso muito interessante. A vida é difícil, você não tá indo buscar felicidade na academia. É uma pirraça com a própria doença que é muito saudável, assim, já que é pra sofrer, eu vou sofrer ali, ela vai sofrer comigo também, a depressão. Então ela vai sofrer gemendo, carregando halter, em vez de ficar em casa no sofá deitado sendo vítima daquilo. Fora que acontece, às vezes você não quer, você vai pra academia, começa a treinar, quando você sai de lá, você não lembra que você tava tão depressivo sem querer treinar. Você melhorou, uma coisa evaporou, acontece, e vai mantendo um condicionamento de fazer o corpo ir subindo. Então é aquela questão, se você não sabe seu ritmo, não é aquele ritmo de constância maravilhoso, então meu ritmo é tropeçando. Pronto, meu ritmo é tropeçando, vou prosseguir assim. Quando a gente conhece como que a gente funciona, as coisas vão muito mais retas. E aí é compreender que sua trajetória vai ter uma qualidade um pouco inferior à qualidade do restante, saber que sua trajetória vai ser um pouco pior que a trajetória de outras pessoas que não têm depressão, mas inclusive uma coisa importante, que é saber estabelecer objetivos de maneira sensata e sem altas cobranças, porque o depressivo não resiste a altas cobranças, principalmente se é uma coisa que ele está tentando com esforço. É aquela história, se o cara é baixo e quer ser jogador de basquete, ele vai ser conhecido como um jogador de basquete esforçado, ele não vai ser o melhor que o pendor dele não é aquele. Então, se está difícil a atividade física, não se exija de fazer o máximo do mundo, exige estar fazendo, tentando. Até porque a busca excessiva de um objetivo pode mais frustrar do que resolver. Uma coisa importante também é aquela questão assim, do prazer, da vontade de... Isso não te pertence, você tem transtorno depressivo, você não tem vontade de nada. Na crise depressiva, vontade não existe. Então é aquela história, mas tô feliz, eu vou sentir aquele empuxo para ir. Não, isso não acontece. Atividade em transtorno depressivo, principalmente atividade física, você começa primeiro para sentir prazer depois. É o que eu falei, você faz exercício físico muitas vezes quando você
sai, você não lembra que tinha aquilo. Mesmo que você vá treinar e fica aquele bagaço treinando, horrível, tudo dando errado, continue. Cada minuto que você passa lá dentro vai te ajudando a manter aquilo se tornar parte de você, aquele tipo de personalidade que faz aquilo. Principalmente, sentir vontade, não espere sentir vontade, porque não é o momento. Não é uma pessoa que sente vontade porque não sente prazer com nada e não tem energia. E aquele momento, tô desanimado para ir. O que eu acho interessante nisso? É seguir aquele pensamento, olha, se eu tô desanimado para ir, então é porque é para ir desanimado. Só isso. Mas você é um fracasso lá. Vai ser mesmo, vai ser horrível, mas vá. Então não é aquela coisa, tô desanimado, não vou ou não vou. Não, essa pergunta não existe. Se eu tô desanimado é para ir desanimado. Mas eu tô arrastando. Vai desse jeito. Tem um efeito interessante em academia também, que assim, tanta gente te olhando, você fica com vergonha de dar errado. Então você se cobra mais e consegue mais resultado porque tem muita gente olhando. Então não pode passar tanta vergonha, né? Agora a questão de se exigir que vá mesmo desanimado, cuidado para não pôr aquela carga de ser algoz de si mesmo, de obrigar a si mesmo a ser negativo. Por quê? Como é uma doença que já envolve culpa, a gente tem que ser terno com a gente mesmo. Então, se ficar nessa de se exigir, de ser bruto consigo próprio, você vai estar reforçando uma característica do transtorno depressivo, que é a culpa. Então, tem que ir na boa, na paciência. Se eu tô desanimado é porque eu vou desanimado. Mas tá tudo ruim, vai ficar ruim lá dentro. É esse tipo de pensamento. Vamos. Uma coisa que é importante no comportamento do depressivo é aquela questão de querer sempre ficar quieto, parado. Não que não possa, mas a cama é como se fosse a cruz do depressivo. Não é que não possa recorrer, tô cansado demais, vou deitar. Pode, mas tente evitar na medida do possível. E por fim, uma outra característica da pessoa que está no momento depressivo é aquela tendência a isolamento. Isso é da doença, é um dos critérios, né? Tá tendendo a ficar mais isolado do que antes. Mesmo que você é uma pessoa que não tem muita convivência, tá tendendo a ficar mais isolado ainda, provavelmente isso faz parte do espectro da depressão mesmo. O idoso, quando trata de depressão, começa a querer sair, almoçar fora, passar batom, é outra coisa, muda. O idoso tem depressão e muitas vezes é confundido com a própria velhice, não é. E aí, essa questão é o seguinte, o que exercício físico pode ajudar? E aí, no meu caso, eu acho que mais importante é academia, é musculação. É um exercício que, apesar de estar em grupo, ele é seu, o desempenho é seu individual. Então, não é aquele esporte coletivo que você faz com todo mundo para um lado, todo mundo para o outro, fazendo que se você sai, você desfalca o time. Isso aí pode ser bom e importante em alguns momentos. Mas a musculação, pelo menos para começar, ela ajuda porque a pessoa vai fazer uma coisa que, se ela quiser, ela para ali. Se ela quiser, ela sai, não precisa, ela está com outras pessoas convivendo, mas não está obrigada a agir em grupo com aquelas pessoas. E outra questão interessante para a convivência, principalmente em ambiente de academia, é justamente que você vai estar encontrando com alguma regularidade pessoas que têm características parecidas com as suas, que está querendo treinar, que está com os mesmos objetivos, num ambiente que não é um ambiente chato, igual empresa, emprego, família, competitividade. Então vai conseguir um grupo de gente mais afinizada que, mesmo que você não converse com aquelas pessoas, você vai sempre estar vendo gente familiarizada. Isso acaba tendo um efeito positivo também. Sem lembrar que se você está treinando, está muito ruim, está impossível, se for o caso, levanta e vai embora. Já considera que foi bom você ter ido. Você conseguiu ir e conseguiu começar. Que seja. Isso existe. Então é isso. Eu falei aqui de algumas características de comportamento da pessoa com transtorno depressivo para a gente já começar a programar isso nos próximos vídeos. Acompanha com a gente e conheça os outros vídeos da série.